Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o profeta Ezequiel, que eu particularmente quero conhecer na eternidade. Eu preciso confessar que não é um livro fácil, tá? Eu diria que é surreal. São, assim, 48 capítulos difíceis, mas eu, assim, consegui extrair o que eu achei importante para você ter uma base, para quando você lê esse livro, ter algumas informações que vão te ajudar a gostar desse homem obediente que aceitou a difícil missão de ser profeta e de levar a palavra para o seu próprio povo exilado lá na Babilônia. Será que você está preparada para ouvir o resumo que eu vou compartilhar agora com você? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. Curta, se inscreva no meu canal, aperta aqui o sininho para receber aviso toda vez que eu postar um novo vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Simbora, porque eu vou começar. Bom, eu vou começar falando o significado do nome de Ezequiel. Você sabe? Vou te contar. Deus é a minha fortaleza. Ele era filho do sacerdote Buzi. E filho de sacerdote, sacerdote é. Porque existe assim uma linhagem criada desde Arão. E depois Deus definiu a tribo de Levi para cuidar das coisas do Senhor. Então saiba que todo sacerdote, ele tinha que pertencer à tribo de Davi e ser da raiz de Arão, que era irmão de Moisés, né? Mas, além disso, tem muito mais, tá? Porque há 2 semanas eu apresentei aqui no YouTube o livro de Levítico. E eu me lembro de ter lido, se não me engano, no capítulo 21. Eu vou deixar aqui na descrição vários conselhos e regras que o Senhor determinou a Moisés a respeito do sacerdote, né? E muitas coisas ele não podia fazer, porque ele precisava ser puro, ser santo para cuidar da casa do Senhor. E uma delas era que o sacerdote não podia ter nenhum tipo de defeito físico, porque ele tinha que apontar para o Cordeiro sem mácula, que é ninguém menos do que Yeshua, Jesus. Outra coisa interessante para você assim ter em mente antes de ler o livro de Ezequiel é que os levitas, eles só podiam ser consagrados como sacerdotes depois que eles fizessem 25 anos de idade. E eles se aposentavam aos 50. Ou seja, eles trabalhavam de 25 aos 50, 25 anos, né? Leia sobre a consagração dos levitas lá em Números. Não me lembro o capítulo, vou deixar aqui embaixo na descrição também, tá? E isso é muito interessante. Sabe por quê? Preste atenção. Para trabalhar dentro da tenda da congregação, com as coisas santíssimas do Senhor, era preciso ter 30 anos. Isso te faz pensar em algo? Pois é. Por que Jesus só começou o ministério dele aos 30 anos? Porque ele era um judeu e seguidor das coisas do Pai. Não existem acasos aqui na Bíblia. Isso está lá em Números. Se não me engano, no capítulo 4, mas eu vou verificar certinho e deixar aqui para você, tá? E você pode estar se perguntando, ok, mas o que ele estava fazendo entre os 25 e 30 anos de idade, Cris? O sacerdote se dedicava a vários estudos específicos de várias áreas. O que hoje a gente poderia dizer que seriam assim, as faculdades de advocacia, de veterinária, de medicina, que mais? Licenciatura, teologia, entre outras especializações, faculdades, tá? Como assim? Isso mesmo. Ou será que você estava pensando que para ser sacerdote naquela época era fácil, bastava nascer na tribo de Levi? Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Não é Nina, não. Vem comigo, acompanhe o raciocínio, a pesquisa que eu fiz. Quando o povo pecava, a ordem era levar ofertas até o sacerdote para que fosse perdoado e o pecado passasse para o animal. E o animal deveria ser assim perfeito. Eu já falei disso em outros vídeos. Então o sacerdote precisava conhecer de veterinária para examinar o animal e dizer que ele estava apto para ser ofertado a Deus.
porque ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. O sacerdote, ele também precisava entender de advocacia, que ele precisava conhecer as leis, na esfera familiar, da esfera criminal, ou seja, as leis civis, porque era ele quem imputava a pena e dava o castigo para o povo. Gente, para e pensa, tá? Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. Imagine quantos problemas aconteceram, quantos problemas foram resolvidos, quantas ações. Aqueles sacerdotes tiveram que fazer o papel de juízes que só viriam no futuro, mas eram os sacerdotes quem tinham que decidir ali, né? E eles não podiam passar por cima da Constituição, não, tá? Isso a gente está vendo agora com os advogados de hoje, brincando de ser juízes, né? O sacerdote não podia errar na sua sentença. E por isso ele precisava estudar e entender muito bem de leis e andar nas 4 linhas. Eles também deveriam saber muito dos mandamentos de Deus e das leis divinas. Sabe por quê? Porque a instrução do povo dependia do ensinamento do sacerdote. A Bíblia, que é a Torá, ela estava sendo criada ali. Deus havia entregue os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai para repassar ao povo naquele tempo. Olha que fantástico esse momento da história. Pois é. Que mais? O sacerdote, ele também deveria entender de medicina, porque era ele quem separava as pessoas doentes das pessoas saudáveis, né? E era ele quem colocava em assim um local fora do arraial por tantos dias até que aquelas pessoas fossem curadas. Eles viviam no deserto, gente. Existiam vários tipos de doenças, vários tipos de lepras, né? Lembra que Deus colocou Miriam leprosa e ela foi afastada da convivência dos outros? Pois é. Só para você entender assim, a importância do sacerdote, eu vou lembrar a você o que Jesus disse anos depois aos leprosos, quando ele curou esses leprosos. Você está lembrado disso, não? Eu vou te contar. Jesus mandava eles irem se consultar com sacerdotes para receber a alta e para eles poderem voltar às atividades na sociedade com diagnóstico atestado pelo sacerdote. E sabe o que isso equivale a hoje, aos dias de hoje? A alta que o médico dá e libera você, entendeu? Pois é. Então, o sacerdote precisava saber de todas essas coisas. E antes de Ezequiel iniciar o seu ministério como sacerdote, o que foi que aconteceu? Nabucodonosor foi para Jerusalém e levou a segunda leva de exilados lá para Babilônia. E Ezequiel foi levado cativo. E Deus o escolheu para profetizar aos exilados que já estavam lá há 5 anos e que não tinha ninguém que desse assistência para eles e que falasse a verdade, pois eles continuavam acreditando na esperança de que em breve eles estariam voltando para Jerusalém, pois muitos profetas falsos haviam dito que o exílio duraria apenas 2 anos, né? Enquanto Jeremias falava em 70 anos. Gente, 70 anos é uma geração. Israel está comemorando esse ano 74 anos de existência. Então, o que fez Ezequiel? Procurou preparar o seu povo lá no exílio com eles. E também para dar, assim, a triste notícia de que Jerusalém ainda ia ser destruída nesse tempo. Jeremias ficou lá em Jerusalém com os que ficaram e Deus colocou Jeremias para ser assim uma torre em Judá. E Ezequiel viveu com os exilados, porque Deus queria que ele fosse uma torre entre seu povo no cativeiro, junto com seu povo lá no rio Quebar, na terra dos caldeus. E Deus disse para Ezequiel: fiz a sua fronte como pederneira. Você sabe o que é pederneira?
Eu não sabia. Aí eu dei um Google e descobri que pederneira é uma pedra, assim, de amolar facas e de amolar ponta de lanças. Ela é dura. E quando uma pederneira roça, faz aquela fricção na outra, elas produzem fagulhas e fogo. Essa era a fronte da testa de Ezequiel, produzida por Deus para aguentar tudo que ele tinha que passar ali. Ezequiel tinha a mesma idade de Daniel, eles eram contemporâneos. E Daniel já tinha ido na primeira leva, né, 5 anos antes. Ele já estava vivendo lá na corte, vivendo aos governantes da Babilônia. Eu tenho aqui na minha playlist 4 livros de Daniel. Sabe como é que você faz para encontrar também, que é muito interessante? Coloca seu nome do profeta, Daniel, e coloca o meu nome a seguir, Cristiane Oliveira. Aí você vai encontrar tudo que você quiser aqui no YouTube que eu fiz em relação dos estudos da Bíblia, tá? Vamos lá, para e pensa. Olha, a Babilônia era assim a cidade mais linda, mais rica daquela época. Tinha jardins suspensos com flores, era maravilhosa, tinha templos, pontes, esculturas, gente bonita, música. Ai, ou seja, era assim a principal atração do Oriente Médio naquela época. E Ezequiel morava com a esposa dele, numa casa assim que ficava junto ao rio, que era assim um canal que saía assim, lá de cima do Eufrates, que fica assim acima da Babilônia, né? E Quebar era provavelmente um dos muitos canais que os monarcas da Babilônia haviam mandado cavar, construir. E Ezequiel era um dos cativos que provavelmente trabalhou para construir esse canal para os babilônios. E nesse livro, que foi escrito por ele, tem o nome dele, foi escrito no exílio, a frase que ele diz, veio a mim a palavra do Senhor. Eu risquei aqui na minha Bíblia, risquei não, né? Eu sublinhei, né? 49 vezes. Sabe por quê? Ele falou isso? Porque as maiores comunicações de Deus só podem ser feitas através daqueles que têm intimidade com o Senhor, daqueles que são amigos, que são discípulos do Senhor. Porque os seus corações estão quebrantados e essas pessoas estão dispostas a passar por sofrimentos. Porque a vida de profeta não é fácil, não. Todo mundo achava que ele era louco. Ninguém deu crédito para ele. Ninguém acredita. Sabe? Profeta não é benquisto. Ele normalmente vive sozinho, separado, exatamente para ter mais intimidade com o Senhor, porque ele ouve o Senhor e leva a mensagem. Ele é boca de Deus. Leva para o povo. E o livro de Ezequiel tem uma mensagem para o tempo de ontem, daquela época, para o tempo de hoje que nós estamos vivendo, e você vai ver, fica até o final para você entender, e ainda para o futuro próximo, que está por vir. Porque ele declara ao povo escolhido de Deus, né, que o Senhor vai cumprir as promessas em todo o tempo, no passado, no presente e no tempo vindouro. Quem viver, verá. E a nação de Israel, eu já falei aqui, né, no vídeo de Isaías, ela foi criada em apenas um dia, como Isaías profetizou muitos anos antes de acontecer. E acabou acontecendo em 1948, com o voto final de um brasileiro lá na ONU. Olha que fantástico isso. E hoje Israel existe oficialmente como uma nação, há 74 anos. E quando o povo judeu se movimenta, nós sabemos que Deus está agindo. Preste atenção. Muitos judeus estão voltando para casa, fazendo aliar, e a história divina está se processando diante de nós. Nessa geração, nós estamos vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que existem 3 profetas que assim, escreveram seu livro do exílio, e as suas mensagens são apocalípticas. Ezequiel, Daniel, que escreveram da Babilônia, e João, que escreveu lá da ilha de Patmos. Todos os 3 profetas, eles têm assim profecias estranhas, mas extraordinárias, né? E que dão assim muito pano para manga, porque existem várias interpretações, né? Porque elas são extremamente esquisitas.
E tem gente que nem lê esses livros porque morrem de medo, porque não sabe o que está para acontecer. Mas eu sou daquelas que busca entender e descobrir o que está por vir, para entender e reconhecer quando acontecer, para que não me enganem, para que eu saiba o momento certo em que o homem iníquo vai chegar. Meu Deus, não vai ser fácil esse tempo. E eu acho que Ezequiel, Daniel e João andam assim de braços cruzados porque eles viram, né, tudo acontecer e eles escreveram isso em seus livros. Meu Deus! Já pensou que coisa fantástica você descobrir tudo que está para acontecer? E aí Ezequiel descreveu Jesus, né? Jesus não, Deus. Eu vi, né? Estava sentado no trono e eu vi uma figura, uma coisa assim brilhante, que era todo o seu resplendor. Ele fala que como se ele fosse como um arco-íris que resplandia, e ele tinha assim a aparência da glória. Está lá escrito, gente. E aí ele fala que vendo toda aquela beleza, aquele resplendor, ele caiu por terra e ouviu a voz daquele. Meu Deus do céu! Já o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele viu Deus, ele falou, né? Eis armado assim no céu, um trono, e no trono tinha alguém sentado, e esse que estava sentado ali é semelhante assim no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Uau, gente, imagina essas visões fantásticas, né? E aí, simplesmente, Deus enviou Ezequiel a seu próprio povo no cativeiro. Sabe o que eu fico pensando? Eu acho que às vezes é mais fácil ser missionário num país distante e falar das coisas de Deus para as pessoas desconhecidas do que assim para os membros da nossa própria família, dos nossos amigos e até na nossa igreja que a gente frequenta. Não é verdade? Você não imagina a dificuldade que eu estou passando na igreja. A igreja do Senhor Jesus. Mas tem algumas pessoas que acham que a igreja é delas. Você acredita que eu fui assim deletada do grupo de mulheres da escola bíblica? É verdade. Você sabe por quê? Porque eu descobri, porque lá tem mulheres que defendem o socialismo. Como é que pode mulheres que se dizem cristãs defender o socialismo? Como é, sabe, que essas mulheres podem pensar em votar num ladrão, ex-presidiário, que não foi inocentado, mas foi descondenado por causa de um CEP, porque tem um amiguinho que está lá, que é defensor do PT. Como podem essas mulheres da igreja educarem seus filhos, os seus netos, nos princípios de Deus, se elas votam num ladrão? Na verdade, elas não são eleitoras, elas são cúmplices. Como podem defender o indefensável? É difícil de entender isso, porque o povo está assim dividido, a igreja está dividida. E sabe o que isso significa? Significa que a paciência chegou ao limite das pessoas. Parece que nós estamos entrando assim num manicômio, que as pessoas estão enlouquecendo, perdendo a noção do perigo e da dignidade. As pessoas estão espalhando fake news e acreditando em narrativas de falsos profetas. E foi avisado que nós chegaríamos nesse tempo de apostasia. E esse tempo já chegou e começou dentro da igreja. E esse tempo chega antes da segunda volta de Jesus. Mas deixa eu voltar para Ezequiel, gente. E Deus disse para ele ser um atalaia e que não temesse o povo, mas que pregasse. Porque se ele não falasse para o povo o que Deus estava mandando, ele seria responsável pelo sangue de todos. Mas se ele advertisse do mau caminho e mesmo assim o povo não se convertesse do seu mau caminho, então Ezequiel estaria livre do sangue deles. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos deu, que está atuando. Ai, meu Deus.
Jesus mandou Ezequiel, Deus mandou Ezequiel para divertir o seu povo. Ele obedeceu e foi assim um profeta das representações, dos símbolos. Ele tinha assim um método de apresentação que era todo dele. Ele usava símbolos, parábolas, visões, mímicas, provérbios, profecias. Ele era um artista que falava de pecado e de castigo e ao mesmo tempo de arrependimento e de bênção. Ele assim pintava um quadro estranho que era assim difícil de qualquer um decifrar. Por ser assim misterioso, cheio de terror e ao mesmo tempo cheio de vida e de ação. Ele era um cativo ajudando outros cativos. Ele estava disposto a fazer o que Deus queria que ele fizesse, sem se importar com o que os outros iam pensar dele. E Deus pediu coisas assim extraordinárias para ele. Uau! Esse livro, literalmente, é muito doido. Você vai ler e vai falar, meu Deus, o que é isso? Né? Quando você estiver lendo esse livro, você vai ver que ele se trancou dentro de casa, ele se colocou assim em posições estranhas. Que mais? Ele comeu comida por peso, ele sacrificou a aparência pessoal, ele bateu palmas e com o pé, ele tirou coisas de dentro da casa dele para mostrar a remoção de Israel para o cativeiro. É muito louco, gente. Marque na sua Bíblia a expressão filho do homem. Eu encontrei e sublinhei na minha 93 vezes. Apesar de saber que alguns historiadores falaram que tem 100 vezes. Eu devo ter comido mosca nas outras 7. Eu procurei por tudo e não encontrei. Se você encontrar 100 na sua, por favor, escreva aqui embaixo na descrição. Eu encontrei, para eu saber que você encontrou essas 100 vezes, tá? Ao ler Ezequiel, a gente assim viaja nas visões que ele teve e que são sobrenaturais. Ele começa com a visão da glória celestial e termina com a glória futura, com a restauração do povo de Israel. A visão final do templo é assim, muito significativa, porque a glória do Senhor retorna e enche a casa de Deus. Isso nos mostra que a glória se retira quando nós e a nossa nação está em pecado. Lógico, a salvação é individual, né? Mas a nação toda sofre. Preste atenção. Olha o exemplo de Daniel. Ele foi para o exílio junto com o povo. Mesmo ele não sendo idólatra, mesmo ele servindo ao Senhor. Deus não tirou ele do cativeiro, mas o separou e cuidou dele lá no cativeiro. Da mesma forma que não livrou ele, né, da cova dos leões, mas lá na cova livrou ele dos leões. É por isso que a gente precisa orar e jejuar pelo Brasil, pelo futuro da nossa nação, pelo nosso pecado e pelo pecado do povo todo, de todos os brasileiros que estão sem noção. Nós precisamos clamar ao Senhor que não faça do Brasil um cativeiro, porque nós não teremos para onde ir. Os venezuelanos estão vindo para cá. Os cubanos, muitos já nos pediram asilo. Os argentinos já estão aqui aos milhares. E nós, para onde iremos? Senhor, tem de piedade de nós, Pai. Meu Deus. Vamos lá. No capítulo 11, tem uma passagem que me emociona profundamente. Porque Deus diz que foi Ele que lançou para longe todas as nações, o povo de Israel. Mas Ele prometeu que vai juntá-los novamente, recolhê-los, cada um desses judeus que estão em todas as terras, para que eles voltem para Israel. E quando eles voltarem, Deus disse: vou tirar o coração de pedra e pôr neles um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso, gente, é tão forte, mas tão forte, que Ezequiel escreveu 2 vezes e repetiu no capítulo 11 e no capítulo 36. Confira na sua Bíblia. E eu preciso também contar para vocês que na minha segunda viagem para Israel, quando eu andei sozinha pelo Vale de Cedron, que é provavelmente assim, um local em que Ezequiel foi transportado, que é o Vale dos Ossos Secos,
que eu vi assim um cemitério, né? Porque foi ali que foram jogados os corpos dos judeus. Ali de um lado está o cemitério dos muçulmanos, na entrada da Porta Dourada. E em frente, ali está o Monte das Oliveiras, onde está o cemitério dos judeus. E eu desci do Monte das Oliveiras, atravessei todo o Vale de Cedron e subi para o Monte Sião. E eu fiz tudo isso sozinha, andando. E eu encontrei várias pedras em formato de coração. E eu não entendia o que Deus estava me dizendo. Só depois eu descobri, vou tirar o coração de pedra e colocar neles um coração de carne. Eu trouxe vários corações que eu encontrei, presenteei vários amigos e fiquei com essas duas. As pedras de Jerusalém em formato de coração, espalhadas no Vale de Cedron, por onde eu andei. Uau! No mesmo modo que Deus deu a Ezequiel visões, Deus também deu parábolas, como das duas águias, da videira, do leão enjaulado, da videira arruinada, da panela, entre outras, né? Esse profeta foi assim um sinal para o seu povo e fez exatamente como Deus mandou. Isso sem contar os atos simbólicos, né? Que estão assim distribuídos entre vários capítulos, do início ao final, só para você ouvir assim, né? Ele raspou a cabeça e a barba, queimou um terço do cabelo, cavou um buraco no muro da cidade, atravessou por esse buraco, ficou sem se mover por longos períodos de tempo. Tem tantos outros que eu não vou ficar dando spoiler aqui para você descobrir, não. Leia esse intrigante livro para você descobrir assim quantos atos simbólicos existem aqui. Ao ler Ezequiel, você também vai observar que Deus mandou ele profetizar e declarar a destruição das nações vizinhas que eram fortes, poderosas. E cada uma delas caiu. E hoje, elas são tão insignificantes que nem constam das potências mundiais. Né? Se você olhar assim, algumas nós nem chegamos a conhecer, né? Olha também o Egito que ainda está lá e que é um grande cemitério, que nem consegue viver da glória do seu passado. Ele profetizou contra várias nações. Meu Deus, leia também com atenção o capítulo 28, a partir do versículo, se não me engano, é o versículo 11, porque Deus fala sobre e para Satanás e termina dizendo que ele jamais subsistirá. Ele está aqui entre nós, ao nosso derredor, preste atenção. E lá no capítulo 34 tem também assim uma profecia contra os pastores infiéis, que se apacentam a si mesmos, em vez de apacentar as ovelhas do Senhor, que andam espalhadas por toda a terra, sem que os pastores as busquem. Quem sabe são esses pastores que também vão seguir o homem iníquo? Quem sabe que são esses os pastores que vão votar no homem errado também? No capítulo 37, acontece a visão desse vale de ossos secos, que é a capa desse meu vídeo. Essa é a visão assim que mais toca o meu coração, porque é a visão da restauração do povo de Deus, que tem dois momentos. O primeiro é o momento físico, porque os judeus estão voltando de forma física, reconstruindo Israel. Olha só, dá pra gente ver, o deserto está sendo habitado, está florescendo por causa do gotejamento, flores lindas. Está acontecendo a dessalinização do Mar Morto. Olha o turismo bombando, invenções para o mundo todo, como o Waze, tomate cereja, vacinas, diversos prêmios Nobel, descobertas. Os peixes estão voltando a habitar nas bolainas que estão assim surgindo no Mar Morto. As tamareiras milenares, dando fruto com gosto de mel, estão ressuscitando. E saiba você que por causa do impacto dessa visão de Ezequiel, eu marchei ao redor de toda a cidade fortificada de Jerusalém. Eu descrevi isso lá no meu segundo livro, A Paz em Conflito. E em cada uma das portas, eu profetizei que todos os judeus e todos os demais povos ali vão reconhecer Yeshua, Jesus, como seu único e suficiente Salvador. E vão dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
E em hebraico eles vão falar Baru Rabá Beshem Adonai. Uau! Quem viver, verá, hein? Mas essa profecia de Ezequiel, ela não parou por aqui, porque tem a segunda parte. Você lembra que eu falei que a primeira parte era física? Pois é, mas está escrito também que a segunda é espiritual. Sabe por quê? Porque Ezequiel ouviu Deus dizendo, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E essa segunda parte vai acontecer quando o povo judeu clamar Baru Abá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Aguarde, o tempo está chegando. Então, quando o povo de Israel tiver esse avivamento, vai acontecer a invasão de Gog e de Magog, porque o nosso Senhor, ele vai encorajar as nações inimigas que vêm do norte para atacar Israel, para mostrar que ele é o Deus que cuida de detalhes, que detém a glória e tem a última palavra. A palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. Leia lá no capítulo 38. Eu acho que é a partir do versículo 14, eu não me lembro. Mas não foi só Ezequiel que profetizou essa guerra não, tá? Ela está descrita também em Apocalipse, os profetas Malaquias, Zacarias, Isaías também profetizaram. E também está lá em Deuteronômio. Está lá, gente. Procura, pesquisa, estuda. Saiba que Jesus não voltará antes que seu povo o chame. Então está na hora de você orar, de você fazer ciúmes para o povo judeu, de você seguir as festas eternas do Senhor que estão na palavra dele, que é a Bíblia, de você aprender hebraico, de você entender e estudar a Bíblia mais do que os judeus, de você orar pela paz de Jerusalém como foi mandado, de você abençoar os judeus, porque Deus disse, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Para de ser bobo. Jesus, ele é judeu. Ele não vem buscar uma igreja que fica dançando quadrilha na festa junina, que na Páscoa fica comendo ovinho de chocolate. Mas ele vem buscar aqueles que seguem e obedecem a palavra do Pai, como ele obedeceu. Queridos, eu quero dizer para vocês que quando eu estava estudando Ezequiel, a minha amiga Sandra Alves, que é a autora desse livro, O Segredo de 31 Dias de Oração, me ligou lá de Pernambuco. O livro dela tem poder, já está na 3ª edição. E já vendeu tudo novamente. Eu vou deixar o link dela aqui na minha descrição para você segui-la no Instagram. E pedir um exemplar para você. Ela fez uma oração linda para mim, porque, olha, eu sou grata. E a gente conversou sobre esse estudo que eu estava fazendo essa semana sobre o profeta Ezequiel. E eu disse para ela que a história é cíclica e Deus deixou o povo ser exilado, porque era um povo difícil, um povo desobediente, pecador. Um povo que acreditava em falsos profetas, que traziam uma mensagem boa, fácil para os seus ouvidos. Um povo continuava pecando e não dava atenção aos profetas escolhidos pelo Eterno. Porque a palavra desses não era boa, não. Era de confronto. As pessoas, tanto ontem quanto hoje, elas preferem acreditar na mentira. Elas preferem acreditar nas promessas fáceis de picanha, quando nem água elas receberam. Elas não se dão ao trabalho de ouvir atentamente, de pesquisar, de estudar. Elas saem repetindo fake news e se deixam levar como gado para o matadouro. Elas estão com amnésia coletiva. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a verdade é muito clara para o nosso futuro e do futuro da nossa nação, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar. Nós temos apenas 2 caminhos. Um vai nos levar para o caminho do progresso, da liberdade e da democracia. O outro vai nos levar para o caminho do roubo, da censura e da ditadura. E o pior é que a sua escolha pode influenciar toda uma nação. E você será responsável por isso.
Deus permitiu esse segundo turno para nos avisar que será exatamente assim que acontecerá em breve, quando o anticristo, o iníquo, se apresentar como nosso Salvador. E esse tempo está para chegar também, tá? E a Bíblia diz que ele vai enganar a muitos. E por mais que outras pessoas esclarecidas e prudentes, com as suas lamparinas cheias de óleo, iluminem o seu caminho, essas outras pessoas, elas não vão acreditar, elas não vão querer seguir essa luz, mas vão seguir o caminho da escuridão, seguindo o anticristo. E muitos pastores e padres também estarão seguindo neste mesmo caminho. Muito cuidado. A minha amiga